Olá, eu sou a Ana Paula e esse é o podcast Sai da Mente. No episódio de hoje, eu vou conversar com uma pessoa que eu conheci há pouco menos de 2 meses. Ela também é mineira, mãe empreendedora, mãe de 2 meninos, assim como eu. E no primeiro encontro, né, quando a gente se conheceu, a gente já virou melhores amigas. Já contamos tudo uma para a vida da outra, como uma boa mineira faz. Então vamos conhecer ela? Seja bem-vinda, Luísa. Obrigada, Ana Paula. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Antes da gente começar nosso bate-papo, vamos tirar uma carta? Se conecta com a carta, fecha os olhos, pede um direcionamento, alguma questão específica. O outro. Vou ler pra você, depois você me conta se fez sentido ou não. Tá bom. O outro. Toda relação tem algo para te ensinar sobre a vida. Tenha coragem para vivê-las e se permitir florescer através delas. Aquele que chamamos de o outro é sempre um grande convite para a evolução aqui no planeta Terra. É através das relações que florescemos, e não necessariamente das relações fáceis e lindas, mas também das desafiadoras que nos propõem grandes aprendizados sobre nós e tudo aquilo que carregamos. Essa carta é um incentivo para que você viva tudo o que os relacionamentos da vida irão te trazer. Repare na aliança sendo formada ali em cima, 2 círculos se integrando e do florescimento que acontece no cardíaco de ambos. E aí, fez sentido? Ainda bem que tá gravado, né? Vou precisar de ouvir isso depois. Fez muito sentido. Eu venho passando por um processo de transformação e de autoconhecimento. E eu tenho internalizado em mim algo muito forte, né? Que eu vivi um ano da fé e agora é a época do florescer, né? Até tô pensando ali em algumas questões, eu gosto de desenhar e eu tenho pensado muito em flores, né? Eu falo muito da lei da semeadura e eu falo que o meu processo de autoconhecimento está me levando agora a esse no brotar, no florescer. Então fez todo sentido. Eu falei no começo desse episódio, né? Que a gente se conheceu, né, pouco tempo, e Sim. Como boas mineiras, né, na primeira vez que eu te conheci, que você veio aqui, a gente já contou tudo da vida uma para outra, de papo, né? Sua cidade também natal, pertinho da minha, né? Sim, Passos, sim. você de Cássia. Sim. Mãe de 2, empreendedoras, a gente tem, os carros iguais. E as cores, paleta de cores. Todos os encontros, a maioria dos encontros nossos, a gente tá bem parecida, né? Sim. E me conta um pouquinho dessa sua jornada, né? Quando você veio de Cássia para Franca, você já era mãe, né? Como que foi isso? Você trabalhava CLT? Sim. Eu vim para Franca, né, há 14 anos atrás. O meu filho, Joaquim, de 14, tinha 6 meses. E foi um desafio muito grande. Apesar de Cássia estar muito perto de nós, eu vim para CLT aqui e sem rede de apoio, com um bebê no colo, numa cidade que a gente conhecia só a passeio, então uma cidade desconhecida, onde eu conhecia pouquíssimas pessoas. Foi muito desafiador, porque naquela época os empresários ainda não tinham a consciência, né, da mulher que trabalha fora, que também faz parte do prover do lar, né? Então, passei por muitos desafios. Filho pequeno fica muito doente, né? E enquanto mãe, a gente quer cuidar, mas também eu sou muito workaholic, também queria trabalhar, também queria produzir, também eu estava estudando, né? Eu comecei a minha graduação em psicologia já grávida do Joaquim. Então, foi muito desafiador conhecer a maternidade num ambiente desconhecido, sem o apoio de mãe, né, de outros familiares. Então, foi um desafio, mas, ao mesmo tempo, logo eu já comecei a empreender, e aí acho que os desafios foram outros, né? Virar essa chavinha, mas entender que para mim, enquanto mãe, psicóloga por formação, ter essa flexibilidade era importante para que eu pudesse estar presente com os meus filhos, né? Eu passei a graduação de psicologia tem 5 anos. Então, 5 anos de graduação, o Joaquim cresceu no meio de livros, né? E eu tinha muito pouco tempo para ficar com ele, curtir ele como a gente gostaria, né? Assim, eu sei que tem algumas mães que têm a possibilidade
E eu acho que a alegria de parar um pouco o trabalho, eu não tive esse privilégio. E eu tive que fazer ali a criação dele, né? Curtir os momentos com ele entre o trabalho e a faculdade. Então, além do CLT, do trabalho, eu tinha também a graduação, com muito estágio, muito estudo, né? Naquela época as faculdades eram todas presenciais, né? Não tinha o que a gente tem hoje. E foi uma escolha muito difícil de fazer, né? Mas, ao mesmo tempo, ele cresceu no meio de livros, né? Tanto comigo e depois com o meu marido, que logo também já entrou na graduação. E a gente aprende, né? Eu acho que a mulher é isso, ela vai se desenvolvendo, ela vai se moldando ali conforme o ambiente e a necessidade. E a gente tem, lógico, escolha, mas a gente escolhe o melhor diante do que a gente tem de possibilidade, né? E deu certo. Você me falou, né, dessa questão de algumas pessoas, eu acho que a minoria, né, com esse privilégio de parar de trabalhar para realmente poder viver a maternidade em tempo integral, né? Umas por necessidade, outras por escolha, né? Mas a maioria, eu acho que não tem essa possibilidade, né? Realmente precisa. Hoje em dia, as mulheres estão, né, são também provedoras do lar, e eu acho que elas também querem, né? Como uma realização pessoal também, essa questão do trabalho. Eu fui mãe depois, então eu comecei a empreender antes de ser mãe. E eu fico imaginando quais devem ser os desafios, eu quero que você me conta também, de ser mãe de uma criança pequena e trabalhar na CLT. Como que foi esse, sabe, conciliar tudo isso? Eu acho que eu não posso negligenciar aqui o meu marido, porque como eu não tinha rede de apoio, éramos eu e ele, né? Então, quando eu não podia, até hoje é assim, né? O Joaquim tá com 14 e o Benício tá com 7. Então, hoje tem futebol, basquete, várias aulas, tem hora de saída, de entrada de escola, tem médico, tem um monte de coisas. Então, como somos hoje 2 empreendedores, a gente ainda vive isso de poder contar um com o outro, mas lá na época da minha graduação, quando ainda era CLT, a gente se revezava, né? Então, se um saiu mais cedo para buscá-lo na escola porque algo aconteceu, da outra vez o outro ia. Então, eu tive essa ajuda, mas também tive que lidar com escolhas internas muito, muito fortes, assim, né? Porque a mãe, querendo ou não, ela é acho que o primeiro contato, o primeiro socorro do filho, né? Então, eu tive que fazer essas escolhas, mas moldar também a minha vida para a necessidade que eu tinha naquele momento, que era trabalhar para prover e proporcionar ali coisas para o meu filho, né? Então, eu acho que foi muito complicado, foi uma fase muito difícil da nossa vida. Quando a gente está construindo, né, coisas, enfim, não que a gente não construa hoje, mas foi difícil. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que daquela época para cá, as mulheres foram ganhando um pouco mais de espaço e consciência também. E eu fui me transformando junto com isso, né? Então, hoje se fala muito em puerpério, naquela época, há 14 anos atrás, não se falava nisso, né? Então, você tinha que conviver com situações e condições que, às vezes, nem a gente tinha acesso à informação, tanto quanto a gente tem hoje, né? E eu tive o apoio mesmo à distância da minha família, né? Assim, então, se algo acontecia, eu corria para Cássia, né? Assim, a minha mãe vinha me ajudar para ficar férias, né? Eu tive apoio de vizinhos, tive que fazer contato com pessoas, em alguns momentos ter uma rede paga de apoio, né? Isso aconteceu. Mas eu tive que lidar muito com esse preconceito, né, no CLT, de as pessoas ainda não terem essa consciência de que a mulher ela pode ser muitas coisas, né, além de mãe. E assim, depois da pandemia também, muitas mães foram mandadas embora, né? Muitas. Na pandemia, justamente porque muitas crianças estavam dentro de casa. Sim. Porque para algumas mães, né? Para poucas não, para muitas mães, eu me incluo nessa, a escola é a única rede de apoio. Sim. Nossa, né? Imagina sem ter aula dentro de casa. E eu estava vendo uma pesquisa que muitas mães perderam seus empregos justamente por
ser mãe e os filhos estarem dentro de casa fazendo aula. Sim. E aquilo mexeu tanto comigo, eu falo, gente, eu preciso muito ajudar essas mulheres a descobrirem o empreendedorismo. Sim, sim. Né? Porque eu falo que o empreendedorismo, ele liberta, ele te dá a possibilidade de estar mais perto dos filhos, né? E ele também te proporciona o autoconhecimento, né? Sim. E me conta uma coisa, como que foi essa jornada para você, né? Dessa transição de carreira de CLT para empreender? Foi forçada. Eu tinha uma mente CLT, eu falava que eu gostava de crachá, de ter minha mesa com o porta-caneta, né? De fazer o meu horário de almoço trabalhando, como boa workaholic que sou. E eu engravidei do Benício, né? O Benício, tive a oportunidade de ficar 8 meses em casa por conta de férias, licença. E quando eu voltei à empresa onde eu trabalhava, a CLT tinha sofrido uma reestruturação, né? Tinha sido dividida e a empresa a qual eu era contratada tinha ido para outra cidade. E aí não fazia sentido eu continuar na empresa. Eu saí com um filho de 7 anos e outro de 8 meses. E aí me vi na necessidade de fazer algo, né? Com uma criança, dessa vez outra criança pequena. E naquele momento eu já tinha um pouco mais de bagagem, né? E fui empreender. Foi difícil virar essa chave. E eu acho que a mulher ela é muito incrível porque ela consegue se virar em muitas situações, né? Mas ainda algumas mulheres não têm a consciência do empreendedorismo. Tem muitas mulheres em casa que fazem marmita, que fazem bolo, que fazem doces ou que vendem algo como autônoma e não se entendem como empreendedoras, como empresárias, né? Ainda tem a mentalidade de que eu faço um bico, que eu faço um extra, né? E a pandemia trouxe isso pra gente, tanto acesso à informação com as lives, né? A Hotmart, que trouxe bastante conhecimento a um custo baixo para que as mulheres pudessem ter acesso também, porque também é difícil para a mulher sair para estudar, para se desenvolver, para se capacitar, por conta dos filhos, né? Muitas vezes eu, enquanto mãe, tive que escolher, eu estudo ou eu proporciono isso para o meu filho, né, lá atrás. Então, depois desse meu desligamento, eu fui empreender e tive que ir virando algumas chavinhas aos poucos, né? Assim, eu fui primeiro fazendo alguns trabalhos pontuais, aí eu me enxerguei como autônoma, né? E me intitulava como autônoma, até que eu entendi que eu vendia horas, e aí como vendedora de horas o meu ganha-pão estaria limitado, porque o dia só tem 24 horas, a gente tem outras tarefas para fazer enquanto mulher, né? E aí eu virei a chave para entender que eu era empresária, que eu era uma empreendedora, que eu não era só uma autônoma, né? Que tinha ali uma fonte de renda que me proporcionava um horário flexível, que me proporcionava levar o meu filho ao médico. Muitas vezes meu filho foi levado por outras pessoas, pela minha mãe e tudo mais, por outros familiares. Então, essa chavinha, ela foi sendo virada para mim aos poucos, mas na pandemia, como eu trabalho com pessoas, com gestão de pessoas e com recrutamento e seleção, eu vi isso acontecer de forma muito nítida, né? Hoje é muito comum você ver pessoas empreendendo e a mulher já entendeu que ela pode, né? Que é possível, e a gente conseguiu diversificar também as áreas de atuação. Hoje você vê mulher dirigindo ônibus, mulher na mecânica, né? Mulher em áreas que antigamente eram exclusivas do homem, né? Então, acho que a pandemia veio para ampliar esse conhecimento, né? Assim, essa mentalidade da mulher para entender que é possível, sim, né? Ela ter ali autonomia financeira, mas também ser uma boa mãe, entender que eu não sou uma má mãe ou uma mãe ruim porque eu deixo meu filho com alguém para poder trabalhar, né? E o empreendedorismo ele vem para abrir essa possibilidade para a mulher, né? E você se sentiu em algum momento? Porque assim, eu vejo muitas mulheres falando que o CLT dá uma segurança maior para elas, né? Eu já fui CLT há muito tempo atrás, né? Eu saí da faculdade, fiz estágio, trabalhei pouco tempo no CLT, porque eu acho que a minha alma já era empreendedora, então sempre fui muito inquieta em relação a isso. Mas eu nunca vi
o CLT como uma segurança, né? Eu olhava para aquilo e falava, gente, eu tô na mão de outra pessoa, eu tô na mão, Sim. né? Tipo assim, eles estão gerindo uma empresa, controlando uma empresa que a qualquer momento eu posso ser mandado embora, ou a empresa quebra, ou eu quero sair, enfim. Sim. E aí eu fui empreender, no meu ponto de vista, o empreender, para mim, ele me trouxe mais empoderamento, porque eu falava, bom, agora que eu estou empreendendo, eu faço meu dinheiro. Então, a responsabilidade é toda minha, Sim. de ganhar ou não dinheiro, né? Como que foi essa virada de chave para você, de sair da segurança, realmente, do CLT, para ir para os desafios de empreender? Porque, assim, a gente faz o nosso dinheiro, só que, ao mesmo tempo, se a gente não for atrás, não tem nada de dinheiro caindo na conta, Sim. né? No empreender, não é... Você fala, empreender é liberdade, o dinheiro vai caindo, não é nada disso. É libertador, mas também é desafiador, né? Sim. Como foi esse processo para você? Foi diferente do que foi com você. Mas eu acho que é bacana a gente trazer visões diferentes, né? Assim, como eu engravidei ali no meu processo de faculdade, o CLT me dava essa segurança porque eu já tinha o Joaquim, né? Então, eu já tinha ali... se algo desse errado eu fosse sozinha, tá tudo bem, né? Fosse só eu e meu marido, enfim. Mas com o Joaquim, acho que as coisas ficavam um pouco mais sérias, né? E aí, virar essa chave foi muito difícil para mim. Entender, passar... É um medo, né? Assim, é uma insegurança... Poxa, se algo der errado, eu tenho ainda, sei lá, seguro, né? Eu tenho saque de FGTS e INSS, eu tenho acerto. E quando você vai empreender, no começo, eu acho que todas as empreendedoras passam por isso, você não tem uma cartela fixa de clientes, né? Você não tem ainda um relacionamento construído. Então, é muito instável, né? Todo começo é instável. É difícil alguém que começa a empreender já com tudo pronto, né? Assim, isso não existe. Então, quando você já tem um filho, você faz as coisas com mais segurança, né? Assim, então, eu não tive essa possibilidade, né? Assim, eu fui desligada do CLT e aí já fui empreender e aí eu só tinha uma possibilidade, tem que dar certo, né? Assim, então, eu fiz acontecer lá naquele momento, ir atrás dos meus clientes, do meu jeito, e eu falo que quem começa a empreender, você tem uma área de atuação e tem um monte de outras que você não conhece. Então, eu não sabia nada de financeiro, não sabia nada de marketing, não sabia nada de um monte de coisa, sabia do meu negócio, né? E aí, eu fui com medo mesmo, né? Assim, e pelos filhos, eu entendi que tinha que dar certo, não tinha outra opção, né? É isso que eu ia te perguntar. Qual que era o seu porquê que te motivava a acordar todos os dias para empreender? Eles. Com certeza eles. Eu tenho um propósito muito grande de fazer a diferença na vida das pessoas, né? Eu falo que eu acredito muito no poder de transformação do trabalho na vida das pessoas. A minha vida foi transformada através do trabalho. Mas se não fosse eles, talvez eu não estaria aqui. Talvez eu não teria tido tanta garra, tanta determinação, tanta insistência para fazer dar certo, né? Porque se nada der certo, eu voltava para casa da minha mãe, tá tudo certo, mas eu tinha ali, né, uma família junto, um marido que me apoiou em todos os momentos, né? Quando eu fazia lá a faculdade, eu tinha só o Joaquim, quem olhava o Joaquim era o Gustavo, né? Então, o Gustavo muitas vezes foi o meu ponto de apoio para que pudesse dar certo, né? E quando eu tive que virar essa chave para empreender, eu de novo tive o apoio dele, porque ele ainda era CLT na época, né? E por muito, muito tempo eu tive ali o apoio de falar, não, se nada der errado, eu tenho ali, mas tem que dar certo, né? Assim, se nada der certo, né? Mas tem que dar certo, tem que fazer acontecer. E por eles, né? Quando você volta em casa e você consegue proporcionar a melhor qualidade de vida, e você consegue proporcionar um bom estudo, uma boa alimentação, um local de moradia em todos os sentidos, né? Assim, eu consegui através do trabalho, claro, hoje meu e do meu marido, mas assim, eu consegui através do empreender mudar a nossa história, né? Então, eu vim para Franca, eu brinco que quando eu comecei a atender, eu era uma psicóloga recém-formada, uma mala de rodinha e um sonho. Hoje eu tenho uma empresa com uma estrutura, né? Estamos melhorando, mas eu tenho uma equipe que está comigo. Hoje eu não vendo só as minhas horas, eu tenho como expandir isso. E por eles, né? É sempre por eles. Eu falo que a mãe tem muito esse olhar, né? Assim, eu faço primeiro pelos filhos, depois para
caminhem, né? Então, a gente sempre olha muito para isso. Eu acho que eles são sempre o motivo, né? E é importante trazer isso, porque eu vejo muitas mulheres, quando eu converso, né? Eu tenho um grupo de mães, muitas falam assim, eu tô desempregada, né? Eu tô assim, porque eu tive que cuidar dos meus filhos e tal. E eu falo, gente, vamos empreender, né? Eu consigo ajudar vocês a empreenderem tudo. E aí elas falam, eu não tenho tempo. Eu tô cuidando de casa, eu tô cuidando de filho, eu não tenho tempo para estudar, eu não tenho tempo para empreender, pelos desafios do empreender. E aí eu acho que realmente é uma mudança de chave, porque Sim. o tempo é igual para todo mundo, né? Sim. Só que assim, a gente tem que ter um ponto de vista da solução e não só ficar preso e olhando para o problema. Com né? certeza. E o que você fala sobre isso, assim, nessa questão, até para essas mães, né? Como que a gente pode ajudar elas a virarem essa chave de falar que não usar, de repente, os filhos como desculpa ou muleta, que eu já ouvi muito falar, mas usar os filhos como realmente motivação para essa mudança de vida. Eles acho que tem que ser o propósito, né? Eu falo muito de propósito, mas eu acredito que o CLT, ele é importante, né? E talvez ele sirva para que a gente consiga ter subsídios de repertório ali, né? Porque quando você é CLT, você acaba fazendo várias funções, você acaba lidando com clientes diferentes. E o CLT, para mim, foi isso. Ele me trouxe uma bagagem para que hoje eu consiga empreender, né? Mas eu acho que, graças a Deus, a gente tem hoje muito acesso à informação. A gente tem muito acesso a conteúdo de estudo e desenvolvimento, de autoconhecimento e de conhecimento técnico também, gratuito ou de valores muito baixos e irrisórios, assim. E eu acho que hoje é muito mais fácil empreender, né? Não que seja realmente o dinheiro cair na conta, que seja muito tranquilo, porque tem lá os seus desafios. A gente sabe que muitas vezes a gente pega o problema pelo laço e faz acontecer. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que a pandemia trouxe isso para a gente, né? De realmente viabilizar e facilitar esse começo. Se antes a gente ia com medo, agora o medo é substituído por acesso, por possibilidade, por conhecimento, por pessoas, né? Assim, tem muita gente ensinando como fazer, entregando ferramentas, né? Então, eu acho que se eu pudesse dar alguma dica hoje para essas mulheres e mães, seria isso, buscar essas ferramentas e outras mulheres que já passaram por esse caminho, né? A gente pode se unir, a gente pode se ajudar, a gente pode se conversar, a gente pode se apoiar, né? Eu não fiz nada do que eu fiz sozinha, eu tive pessoas ao meu redor, né? E se essas pessoas fossem pessoas que entendiam da minha realidade de mãe, de mulher, de CLT, de virada de chave, eu acho que teria sido muito mais fácil o meu caminho. E eu acho possível que a gente, que já subiu esse degrau, que tem tantos outros para subir, mas esse a gente já subiu, a gente pode também carregar outras para junto da gente. Né? E eu falo que só uma mãe empreendedora entende outra mãe empreendedora, né? O ano passado, esse ano eu não fui, mas o ano passado eu fui num evento de mulher empreendedora aqui da cidade, né? Não sei se você já foi, se foi esse ano. Muitas vezes. E aí esse ano não consegui ir, mas também, já foi muito. Também não consegui. Mas eu fiquei observando, né, a diferença. E aí onde que a gente percebe a diferença da mulher que não tem filhos, mulher empreendedora, da mãe empreendedora, né? O evento era do meio-dia até as 9 da noite. E aí eu via muitas mães saindo 5 horas da tarde, porque realmente não tinha aquela rede de apoio. Precisava buscar os filhos na escola. Sim. E normalmente esses eventos, o melhor é no final. Sim, né? Eu falava, gente, eu preciso criar alguma rede de apoio de mães empreendedoras, alguns eventos voltados para mães empreendedoras, porque realmente nossa situação é diferente. Sim. Né? A nossa família, ela tem o mesmo peso e importância do que o nosso trabalho. Com certeza. A gente não quer ter que escolher, a gente está buscando uma solução para conciliar. Exatamente. Escolher, para mim, é uma palavra que, nossa senhora, eu tenho medo dessa palavra, porque eu não gosto de escolher. Eu gosto de integrar. Sim. E eu acho que essa rede de apoio é uma integração entre mães empreendedoras para a gente realmente se apoiar, ajudar uma a outra, né? A não desistir, porque tem muitas vezes, né? Nós com os nossos hormônios, com nossas emoções, muitas vezes a gente pensa em desistir. Já passou por isso? Ai, eu acho que nem sei contar quantas vezes. Segunda-feira, segunda e quarta, o Benício tem futebol, e o futebol é às 7h. E o Joaquim sai da aula às 6h35 e o Benício sai da aula às 5h30.
Se eu for para casa, eu não tenho tempo hábil para entrar, fazer alguma coisa, sair. Então, é um horário que eu sempre tento preencher lacunas e fazer dar certo, porque a gente tem que ser, além de mãe e mulher, tem que ser produtiva, né? A gente não pode ser improdutiva. E o tempo todo eu tô no trânsito e aí os meninos saem da escola sempre muito enérgicos, querendo contar, querendo, né, um monte de coisa. E aí tem hora que eu me pego no carro falando assim, o que eu tô fazendo? Meu Deus, como é que para isso? Né? E não para. Não para. A gente pensa em desistir, mas eu acho que é um pensar em desistir pela dificuldade, pelo peso, não por não querer aquilo, né? Acho que não é eu quero escolher, né? Não, eu quero tentar fazer isso ficar mais leve, mais possível, mais tranquilo, né? Assim, é muito fácil para o homem falar, vou jogar futebol às quintas, vou fazer um almoço de negócios, não que eu não tenha esse apoio do meu marido, mas assim, culturalmente isso é mais fácil. É diferente. Né? Assim, é diferente. Hoje meu marido leva em médico, ele faz mais isso do que eu, inclusive. Mas, ao mesmo tempo, culturalmente a gente é cobrado o tempo todo por isso, né? Assim, lá no começo, quando eu comecei a trabalhar no CLT, eu sofria, dentro da minha própria família, julgamentos de, mas você vai trabalhar, mas seu filho tão pequeno na escola, tadinho, né? Tadinho não. Né, assim, ele está sendo bem cuidado, ele está sendo, né, eu dou todo o amor e respaldo e todo o resto no tempo em que eu estou em casa, dá para fazer os dois, né? Então, sim, já pensei muito em desistir, mas eu acho que não desistir por não querer aquilo, porque é difícil. Pela sobrecarga, pesado, né? É sobrecarregado, né? Assim, e além de tudo isso, né? A gente tá esquecendo aqui que tem tarefa de casa, que a gente tem que estar sempre bonita e arrumada, porque a gente empreende, a gente é julgada pelo nosso visual, né? Então, o tempo todo a gente tem que ligar para coisas que talvez os homens não precisem. Ele vai numa festa tranquilamente de short e chinelo, a gente não pode, né? Então, tem outras coisas que a gente também olha, que a sobrecarga, eu acho que eu diria mais emocional do que física e sei lá, é ainda maior, né? Assim, do peso que é carregar tudo isso e ter que ser produtiva e ótima, excelente em tudo, né? Tem hora que a gente não quer ser ótima. Eu acho que a gente não tem que carregar esse peso. É uma outra mudança de chave muito grande, né? Que eu falo que isso veio até das nossas ancestrais, né? A gente pode ser que a gente seja pioneiras, né? Não Sim. sei você, as mulheres pioneiras que realmente estão empreendendo. Porque eu vejo que muitas mulheres não têm esse apoio da família quando decidem sair da segurança do CLT para empreender. Sim. Né? Eu participo de muitas lives, eu vejo muitos vídeos onde os comentários são esses, né? Realmente, não, gente, meu marido não me apoia, minha mãe não me apoia, né? Meu pai não me apoia, tudo. Mas assim, nem é por maldade. É realmente por gostar tanto e por aquele medo de, nossa, gente, se ela for fazer isso, e se der errado, né? Como é que vai ser? Ela vai ficar frustrada e tudo mais. E eu falo que por isso que é importante a gente estar perto e num ambiente de mulheres empreendedoras, onde umas vão fortalecer as outras, né? E essa questão que você falou é muito importante, né? Eu falo que eu também estou passando por isso. Eu falo, todos os dias os meninos têm atividades extras, né? Fora da escola. Sim. Tem futebol, tem fono, tem inglês. E a gente vive numa constante correria. Sim. Porque ainda não posso vou trabalhar só 4 horas por dia e vou ficar com os meus filhos. Meu objetivo é esse. Sim. Só que ainda não estou, né? Tem uma jornada para chegar lá. Tem um caminho. A gente precisa escalar, né? Porque a gente ainda vende horas, temos uma empresa para gerir, né? E também, né, precisamos de apoio, como você está me dando esse apoio aqui na empresa também, na questão da mentoria, né, da consultoria, para organizar os processos, né? E arrumar mais pessoas para realmente a gente conseguir ter uma liberdade maior. Sim. Então, do treinamento da equipe, né? Profissionalização e tudo mais. E a gente também quer o melhor para os nossos filhos, né? A gente, não vou tirar, tô cansada, vou tirar ele de todas as atividades para realmente pegar eles na escola e ir para casa descansar. Mas e aí? Como é que faz? É realmente aprender a equilibrar os pratos, mas uma frase que você me falou que eu achei bem interessante, mas não quer dizer que a gente tem que ser guerreiro o tempo todo.
né? Porque eu tô buscando leveza, eu sei que você também tá buscando leveza, Sim, né? sim. Como que a gente faz para deixar tudo isso leve? Como que você fez nesse processo de autoconhecimento que você passou? Acho que é se permitir ser de verdade. Eu sigo uma mãe, ela tem 4 filhos e ela é escritora, de Cássia também, a Valéria. E ela fala muito sobre algumas coisas pequenas que a gente romantiza na maternidade, da mulher que trabalha, como tem que colocar o filho para dormir contando história e proporcionar acolhimento. É lindo, maravilhoso. Tem dia que eu amo, tudo que eu mais quero é o abraço do meu filho quando eu chego em casa. Mas tem dia que eu não tô aguentando a voz dele, porque eu já ouvi clientes o dia todo. E eu não sou uma mamãe por isso, não. Tem dia que eu só quero entrar na minha caixinha do nada, igual o meu marido faz. Eu não tenho, muitas vezes, esse direito, entende? Porque eu sou mãe, né? Então, o meu processo de autoconhecimento tem sido de permitir, sabe? De desfrutar mesmo. Tudo aquilo que me é proposto da maneira que eu consigo, me respeitando a minha história, o meu processo. Eu tenho vivido um processo de autoconhecimento de perca de pessoas importantes, de referência, né? Eu perdi meu pai na pandemia, eu perdi a minha mãe há 3 semanas, é muito recente. Então, eu acho que as despedidas, elas proporcionam essa autoavaliação, essa reflexão, essa internalização, né? E eu tenho conseguido realmente me entendendo o meu limite, o meu processo, a minha história e o meu propósito, qual é o meu objetivo com tudo isso, né? Então, acho que eu não sei se estou no caminho certo, mas tem me proporcionado mais leveza, né? Assim, eu falo que eu não quero ser guerreira, porque eu já fui guerreira, né? Hoje eu quero fazer o que eu dou conta, do jeito que eu sei, obviamente, buscando mais conhecimento, me desafiando na medida em que eu quero e permito e quero atingir de objetivo, mas eu não quero provar mais nada para ninguém, eu quero provar para mim que eu sou amada, que eu me amo, que eu me permito, que eu me conheço, né? E o empreendedorismo também traz isso pra gente, né? Essa autonomia, inclusive financeira, né? Assim, eu não preciso estar no CLT, ou se eu quiser, obviamente que eu tenho, às vezes, o não ganho financeiro, mas eu consigo, por exemplo, numa sexta-feira, ficar com o meu filho, porque ele precisa estudar para uma prova na segunda. Entende? E aí eu pago o preço, a gente é bom em pagar preço. Mas não precisa ser guerreiro o tempo todo, né? Então, acho que essa leveza, ela vem com o tempo, com a maturidade, com o autoconhecimento. É uma busca muito difícil, porque você entra em contato com coisas difíceis também, né? Mas, ao mesmo tempo, eu entendo que é o único caminho possível hoje. Eu falo que a gente tem que parar de se sentir culpada de, às vezes, deixar os papéis de lado, de Sim. esposa, de profissional, de mãe, Sim. para olhar para nós. Isso não é egoísmo. Isso realmente é autoconhecimento. E nós, mulheres e mães, somos a base de casa, da família. Sim. Né? Se a gente não tá bem, como que a gente vai ser uma boa esposa, uma boa mãe, uma Sim. boa profissional? Então, assim, eu tô aprendendo também esse caminho de olhar para mim. Infelizmente, eu aprendi pela dor, né? Pela dor da perda de um filho, que Sim. eu precisei realmente olhar para minha saúde, começar a olhar para mim, falar, não, as outras coisas vão ter que esperar agora. Sim. Eu preciso cuidar de mim nesse momento. E cuidar da gente é aprender também a dizer não e a impor limites, né? Com Algo certeza. extremamente também desafiador para nós mulheres, né? Muito, muito. E essa questão da culpa. Você já sentiu culpa em, de repente, parar, descansar, igual a maioria dos homens fazem, assim, naturalmente? Eu falo que a pandemia, ela veio, obviamente que ela foi desafiadora e triste, pesada em muitos aspectos, mas pro meu trabalho especificamente, eu pude me desenvolver, eu pude entender novas formas de trabalho, né? O online veio pro meu negócio para ficar. Né? Então, foi a época que eu mais trabalhei. Então, todo mundo doente, pessoas se internando, pessoas morrendo, a gente vendo pessoas queridas sofrendo. Eu consegui trabalhar de forma muito, eu falo que quase doentia, né? Assim, chegava no sábado, eu me sentia culpada por estar descansando, por estar usufruindo do meu tempo livre. Eu falava assim, mas será que eu não tenho que estar rendendo? Tem tanta demanda, eu olho na agenda, tem tanto check que ainda não dei, tem tanta coisa para fazer, a cabeça da gente não para, né? 1 minuto, a gente tá, às vezes, dirigindo, a gente tá passando lista, né? Assim, o que eu tenho que fazer, o que falta, o que falta. Essa culpa, eu acho que
vem de nós, da nossa ancestralidade desde sempre, né? Eu venho de uma família de mulheres fortes e guerreiras. A minha avó foi professora na época em que as mulheres não trabalhavam, né? A minha outra avó paterna vendia joias, era também trabalhadora na época em que as avós não trabalhavam, elas ficavam em casa, né? E a minha família materna são 7 mulheres e um homem. Então, as 7 mulheres têm essa força muito, muito grande, né? Assim, o trabalho muito importante, mas, ao mesmo tempo, isso me coloca para pensar, né? Assim, será que eu preciso realmente ser essa guerreira, ser essa pessoa que se prova e se desafia o tempo todo? Não, eu posso ser mulher, que tem um tempo para se cuidar, né? Eu estava falando para um cliente essa semana que eu entendi que o meu momento de manicure era um momento de trabalho. O meu trabalho precisava que eu ficasse bem. Então, consegui, como eu vendo horas, eu consegui colocar a minha manicure dentro do horário comercial. É para o meu trabalho, é um horário focado para o trabalho e é, inclusive, um dinheiro que lá no meu financeiro sai da empresa. É difícil a mulher entender isso, que esse momento é um momento de autocuidado, é um momento de preservação, né? Então, eu consegui sair dessa culpa, mas ela vem sempre. Eu acho que isso é cultural, não tem jeito de fugir disso. É cultural e tá no nosso DNA. Né? A gente tem que realmente voltar lá na história da mulher, entender tudo isso para realmente romper. E é igual você falou, eu também, minhas avós trabalharam fora, minha mãe trabalhou fora, minhas avós foram professoras, né? Numa época também onde as avós estavam em casa cuidando dos netinhos, né? Então eu também vim dessa família de mulheres provedoras junto com os maridos, né? E é diferente, né? Eu não consigo. E às vezes, para honrar a nossa família, a gente acha que tem que ser guerreira igual elas. Sim. Né? Muitas vezes, eu também, a culpa acho que faz parte de toda mulher. Igual o negócio, nasce uma mãe, nasce uma culpa. Nasce uma culpa, né? Exatamente. Porque a gente tá com os filhos e fica preocupada porque tem que pagar as contas, tem que trabalhar. A gente tá no trabalho, fica preocupada porque a gente queria estar com os filhos, se sentindo mal, se sentindo culpada. E sabe uma outra coisa que eu ouvi falar esses dias, que eu fiquei um pouco mais aliviada? Eu me senti culpada de não conseguir brincar com os filhos. Eu falava, nossa, eu sou uma mãe péssima por não sentar e conseguir brincar com os filhos. Sim. Que eu via muita gente falando que, não, ter aquela conexão, né, da mulher e do filho para poder realmente sentar e brincar. E aí eu vi uma moça falando esses dias que o brincar é mais parte do pai. Sabe? A mãe é cuidar e o pai é brincar. Olha. E eu vejo isso na minha família. Meu marido é super mais divertido, assim, pra brincar com os meninos, né? Ele consegue brincar com eles. E eu tô na parte do cuidar. Então, pra gente poder também respeitar e não ter culpa disso. Porque a gente não tem que ser tudo. Veio uma cultura da gente ter que ser tudo, ter que lidar com tudo, ter que dar todos os checks na agenda, porque a gente costuma colocar muito mais coisa que a gente dá conta. Muito mais. Né? E aí não consegue preencher, a gente se sente mal, frustrada, improdutiva. Sim. Então a gente tem que realmente deixar a vida com mais leveza, né? Interessante saber disso, eu não sabia. Eu sou muito palhaça, assim, eu gosto de brincar. Mas eu confesso que o trabalho às vezes consome tanto da gente, da mente, do corpo, que a gente chega em casa às vezes tão cansado que a gente não se permite, né? Então eu gosto de desenhar, de pintar, de brincar de massinha, argila, eu gosto de fazer cosquinha, eu gosto de brincar. Mas essa culpa, eu acho que ela ainda permanece mesmo quando a gente faz. Né, assim, porque é sempre alguma coisa que a gente tá deixando, é uma escolha, né, assim, se eu chego em casa e brinco com os meus filhos, eu atraso a janta, ou a casa fica mais bagunçada do que o comum, né, então sempre a gente tende a carregar uma culpa, e entender que a escolha não é uma escolha, ela pode ser, né, uma ampliação, ela pode ser um compartilhar, é talvez trazer mais essa leveza para todos os papéis que uma mulher desempenha, e eu acho que a maioria das mulheres desempenha com maestria tudo que se presta a fazer, né, assim, se a gente
se a gente põe na cabeça que vai fazer uma coisa, a gente quer fazer bem feito, né? Assim, isso é da mulher também, porque também é da culpa, né? Assim, porque se eu não fizer, eu vou ser julgada ou eu vou ser ofendida. Culpa e da comparação, né? Que a gente se compara o tempo todo. Exatamente. Então, eu acho que essa culpa é uma coisa que a gente ainda vai aprender ao longo do tempo a se desvencilhar dela, a deixar ela de lado e a levar as coisas e as escolhas que a gente tem que fazer com mais leveza e com mais cuidado com a gente, né? Porque até com os filhos e com o trabalho, em qualquer contexto, se a gente não tá bem, a gente não consegue desempenhar nenhum outro papel, né? E eu falo, não tem manual, né? Não. Nem de mãe, nem de empreendedorismo. A gente tem que entender o que funciona para cada um. Cada um tem um estilo de vida diferente. Cada um. Tem gente que tem um filho, tem gente que tem muito mais de um filho, né? 2, 3, 4, igual você comentou. E eu falo que eu consegui aprender a brincar quando meu filho menor cresceu, né? Ele tem 6 anos. E aí eu consegui unir, porque 12 e 6 é uma diferença grande, muito, né? Você também passa por isso. E eu consegui achar um jogo que os dois gostassem. Então a gente joga muito Uno em família. Eu amo E Uno. o pequenininho de 6 anos, menina, dá um baile. É tão bonitinho quando eles aprendem, né? Sim. Então, assim, jogos, assim, eu gosto, sabe? Só que a questão do brincar também vem muito da questão da criança interior. Sim. Às vezes a gente não quer olhar para nossa criança e a gente evita de brincar. Sim. E o brincar vem com alegria, né? Felicidade. Esses dias a gente tava na chácara, aí meu filho me chamou, mãe, vai soltar pipa, que meu marido fez pipa, né? Ele resgatou a infância dele, Sim. a criança interior, fez uma pipa com os meninos lá, a gente levou eles pra soltar a pipa. E aí eu falei, não, eu nunca soltei pipa, né? Vamos lá. E aí eu comecei a soltar e brincar e a gente coloca pra fora essa criança interior. E é onde a gente se conecta mais também com nossos filhos, né? Com certeza. Eu acho que essa conexão do brincar é muito legal. Eu gosto muito de Uno, Jenga, eu gosto, mas a gente... Eu acho que a demanda da mulher tá tão grande hoje, né? Assim, que é difícil a gente se permitir. Geralmente, quando a gente tá no rancho, a mulher tá na cozinha, né? Então, ela tá cuidando também. E eu acho que é importante a gente ter esse olhar de ampliação de consciência mesmo, né? Daquilo que a gente pode resgatar e se permitir fazer. E, às vezes, o brincar não é nem pra eles, é pra gente. Resgate, né? E também parar de se sentir culpada, igual eu vi uma mãe falando esses dias, ela tava levando o filho dela no futebol também, junto com o meu. Ela falou, hoje eu tô tão cansada que não vai ter janta, eu vou passar ali no McDonald's, eu vou comprar um lanche, tá tudo bem, sem culpa, sem nada. Eu acho que a gente tem que se permitir mais, a gente não tem que fazer janta tudo certinho todo dia. Sim. A gente não tem que, às vezes, todos os dias contar histórias e colocar o filho na cama. A gente tem que despadronizar, né? Esse padrão que criaram da mãe perfeita, porque não existe mãe perfeita, existe mãe real. Não existe. E é tão interessante que no padrão da mãe real, né, assim, também não tem padrão, né? A minha mãe real é uma, a sua é outra, a minha possibilidade, o meu perfil, é tudo diferente, né? Até com os filhos. Eu tenho um filho que está na idade de jogar e namorar, 14 anos, está olhando para isso, né? 7 anos, a fase é outra, né? Ele está ainda com ciúme da minha relação com o pai, mas ao mesmo tempo ainda quer estar pertinho de mim, né? Então, entender essas diferenças e se permitir dentro do contexto possível ali seu, que é a grande jogada e o grande desafio também, porque se a gente não consegue olhar para dentro, a gente também não consegue olhar para fora do jeito que precisa ser olhado, com um olhar de cuidado e eu acho que de acolhimento de nós mesmas, né? Assim, porque muitas vezes nessa culpa a gente carrega fardos que não são nossos, né? A gente carrega, às vezes, responsabilidades e comprometimento que não são nossos. Eu acho que a mulher hoje, ela está se reconhecendo, né? Ela já foi para o trabalho, ela já está aprendendo a ser reconhecida, mas ela ainda, no autoconhecimento, ela está nesse processo. Né? Entender sobre a ancestralidade é uma coisa muito nova. Aprender, né, sobre sobre os ciclos internos, sim, né? Exatamente. A gente estava conversando esses dias, né? Que falando sobre o luto, a gente estava falando sobre isso nós duas. E aí eu falei, olha, eu tô querendo olhar para a vida, né? E aí descobri recentemente que o nome Lê7
descobri recentemente. O nome foi escolhido com um propósito muito amplo, né? Mas que o número 7, por exemplo, no Enneagrama, é o número da transformação, é o número de mudança de ciclo. Eu tô passando por isso hoje. Eu acho que muitas mulheres estão aprendendo a ressignificar coisas, né? Eu não sei se você já leu Mulheres que Correm com os Lobos, né? E eu falo que o meu processo de autoconhecimento começou lá na Mulher de Chapéu, entendeu? Eu era aquela mulher de chapéu, né? Que precisava estar tudo pronto para fazer algo para si, né? Hoje em dia eu consigo, eu tive que fazer, inclusive no meu processo terapêutico, entender que às vezes a louça vai ficar suja. Que às vezes a roupa vai ficar sem guardar, sem dobrar, de cor, sabe assim? E tá tudo bem, né? Assim, eu tenho outras prioridades, eu gosto de pôr meu pé no chão na grama, eu gosto de me conectar com a natureza, eu gosto de pintar e colorir, né? Então, no que eu faço para todo mundo, se eu faço no trabalho, no meu empreender, se eu faço para os meus filhos, e o que eu faço para mim, né? Que é para me conectar comigo mesma e com Deus, né? Com a minha fé, com a minha espiritualidade. Acho que a gente está agora entendendo essa necessidade e entendendo que está tudo bem fazer tudo e não fazer tudo muito bem feito. A gente pode, de vez em quando, falar, isso aqui vai fazer só para cumprir o protocolo, porque o que eu gosto mesmo, que eu quero fazer bem feito, é pôr meu pé na grama. Sim, e assim, deixar tudo mais leve, né? Você falou desse livro, ele é meu livro de pesquisa também, né? Tô criando um treinamento, né? Eu sou mentora de mulheres, né? De mulheres empreendedoras. Fiz um curso, né? Uma especialização em saberes femininos. E esse livro foi a base também da pesquisa. E ele é um livro que resgata a nossa mulher interior, nosso sagrado feminino, né? Inclusive, a gente fez um ensaio de fotos e ele tá dentro, inserido nesse ensaio também. Olha, eu nem sabia disso. Isso a gente não combinou. Não. A gente não conversou antes, igual do luto e tudo mais. Luísa, eu quero te agradecer demais. Ai, que bom. Ter vindo aqui fazer esse bate-papo, né? A gente se conectou desde a primeira conversa, né? Sim. E como boas mineiras que adoram conversar, né? Papo flui, né? Papo flui, a gente viu muitas coisas em comum também. E a gente, segunda-feira, a gente fez uma reunião, achei ótimo, né? Que a gente tinha uma reunião online, você falou, Ana Paula, esse calor, bora pra sorveteria. Vamos pra sorveteria. Adorei, sair do padrão da cafeteria ou do online para ir pra sorveteria. E quero te agradecer demais. Imagina. Eu quero agradecer, na verdade, meu primeiro podcast. Confesso que eu tava bem nervosa, ansiosa, mas acho que sento com você, fica tudo mais tranquilo, mais fluido, né? Eu falo que poucas vezes na vida a gente pode escolher clientes e quando a gente atende pessoas que têm o mesmo propósito, eu falo que é encontro de almas, né? Então, obrigada pela oportunidade, pela possibilidade de conversar sobre temas tão importantes e relevantes para nós mulheres e sucesso ao projeto. Foi uma delícia estar aqui com você, né? Como você falou, passa muito rápido, como é gostoso, a gente nem vê o tempo passar. Muito obrigada pela abertura e possibilidade de estar aqui. Imagina. Tá?